Oi, pessoal. Então, continuando aqui a nossa aula de hoje, né, a gente vai continuar tratando do tema da unidade 3 que a gente começou a falar sobre razão e proporção, né, na aula passada. E aí, ainda avançando em relação às razões e às proporções, a gente vai tratar de um outro tema que tem relação, né, com razão e proporção, né, usa o mesmo princípio, né, que a gente está abordando aqui, que são as grandezas proporcionais, tá? Então deixa eu só avançar aqui para onde a gente parou. Tá, grandezas proporcionais. E aqui a gente vai abordar dois tipos, né, de grandezas proporcionais, que são as que são diretamente proporcionais e as que são inversamente proporcionais, né? E aí, nesse caso, o que a gente tem? Coloquei uma, uma tabelinha com algumas informações para vocês. E essa tabela tem, para a gente contextualizar o tema aí que a gente vai tratar. Então vamos lá. Uma pequena loja vende certo tipo de bolsas, né, por R$ 40. Cada unidade dessa bolsa custa R$ 40 e aí a gente está chamando nessa tabela então a quantidade que é vendida e nessa tabela o Y corresponde o valor, né, a receita em reais daquilo que o lojista, o vendedor, consegue com a venda, né, de uma determinada quantidade de bolsas aí, né? E a relação é a seguinte: uma bolsa custa R$ 40, né? Um exemplo bem óbvio, bem característico para a gente abordar esse tipo de situação, né? De grandezas diretamente proporcionais. Então o vendedor vende uma bolsa, ele consegue R$ 40. Se ele for vender duas bolsas, ele vai conseguir o dobro, né, do valor, ou seja, R$ 80. E assim vai progredindo, né, nessa escala, né, de aumentar, né, o lucro, né, de acordo com a quantidade de bolsas que está sendo vendida. Então você observa que à medida que o valor de bolsas vendidas aumenta, também aumenta o lucro, aumenta a receita, né, do vendedor. Ok? Então um exemplo bem característico, bem óbvio, né, para a gente tratar de grandezas diretamente proporcionais. Então a gente está falando de duas grandezas, dois valores, dois números. Só que um representa uma quantidade de vendas e outro representa a quantidade de lucro. E esses dois valores e essas duas grandezas, elas têm relação uma com a outra. Elas são diretamente proporcionais, ou seja, se uma aumenta, né, se a quantidade de bolsas aumenta, a venda também aumenta. O lucro, que eu quero dizer com venda, né? Se a quantidade de bolsas aumenta, a quantidade de bolsas vendidas aumenta, essa é a palavra que eu queria incluir aqui, a quantidade de bolsas vendidas aumenta, o lucro para a empresa, para o dono, para o lojista também vai aumentar. Lucro, bom, vamos cortar essa palavra lucro ainda, não vamos colocar ela aqui, mas vamos dizer a receita, né? O quanto que ele vai faturar num dia, por exemplo. Se durante o dia todo ele vendeu 5 bolsas, então ele sabe que no final do dia ele vai ter R$ 200 como receita aí, né, do dia dele. Ok? Então é isso. Não tem muita coisa, né, para falar aqui. Então a gente está tratando de dois valores, dois números. Esses números se relacionam um com o outro e a relação é que se um aumenta, o outro aumenta também e eles aumentam numa mesma proporção. Ok? A diferença, né, entre as razões, e a gente avança aqui para o tópico seguinte, é para falar justamente da razão. Né? E aí, as informações. Né? Quando o valor de x dobra, também
o valor do Y dobra na nossa tabelinha lá, né? Então, se a gente vendeu uma bolsa, o Y, né, a receita, que era 40, né? Era 40. Se a gente vende duas bolsas, o Y vai para 80, ou seja, eu aumentei, eu dobrei o valor do X e eu também dobrei o valor do Y. Ok? E aí, segue nessa mesma lógica, né? Se eu triplico o valor do X, o valor do Y também vai triplicar, né? E vai assumindo essa característica. Né? Em consequência disso, a razão entre cada valor de Y com seu correspondente X vale 40. E a razão entre cada valor de x e o correspondente y também, a constante vale a 1 sobre 40. Nesse caso, dizemos que as grandezas para essas x e y são diretamente proporcionais. E aqui o nosso quadro. E aí o que está acontecendo? Então eu tenho na minha tabela lá o valor de x, o valor de y, né? A gente associou isso com as relações que foram colocadas ali. E aí tinha mais coisa na tabela, mas com esses três tópicos eu já consigo. Então o que acontece aqui? A gente está falando de razão, né? Se a gente fosse tomar, por exemplo, a razão de x para y, né, o que acontece? Em cada um desses casos, essa razão é a mesma. Ó. A razão de x para y, né, é 1 sobre 40, ou simplesmente aqui 2 sobre 80, mas 2 sobre 80 eu consigo simplificar essa fração e deixar ela como 1 sobre 40, né? Simplificando por 2, dividindo por 2, dividindo por 2. Aqui é a mesma coisa, se eu dividir o 3 por 3 e o 120 por 3, eu vou ficar com a mesma razão, 1 sobre 40. Então é uma razão constante se eu tomar a razão de x para y, né? E aqui eu vou representar isso dessa forma. A razão de x para y é 1 sobre 40. E se for o contrário? E se for a razão de y para x? O que vai acontecer? Eu vou ter 40 sobre 1, que é igual... Opa, 40, né? Que é igual a 40, né? Então eu tenho essa razão aqui, a razão de 40. Aqui, ó, a mesma coisa, a razão de y para x, né, 120 para 3, é 40 também, né? 120 dividido por 3 é 40. Então essa razão ela permanece constante ao longo de todos os valores, de toda a minha tabela. Ok? Então só para ficar claro esse exemplo. E é isso, né? Então as grandezas são diretamente proporcionais e mantendo essa relação de razão constante, né? Se você faz a razão de x para y, né, você encontra a mesma razão para todos os elementos que se relacionam nessa tabela. Né? Se você faz a razão de y para x, né, você também encontra uma razão constante, ok? O que mais que eu coloquei aqui? De modo geral, dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre a medida y de uma e a correspondente x da outra for constante diferente de zero. Então, aquilo que a gente estava comentando, né? Razão sempre constante quando você tomar valores que se relacionam, né, nesse tipo de grandeza, né? Diretamente proporcionais. Então vai ser igual a uma constante, né, a uma constante k. Esse valor que a gente tomou aqui, por exemplo, né, seria o nosso k, nossa constante. A nossa razão aqui para esse exemplo, né, nossa razão constante, seria igual a 40, ou seja, o meu k é igual a 40. Né? E essa relação, né, quando for a razão de x para y, vai ser o inverso, vai ser o 1 sobre k, né,
o x sobre y seria 1 sobre k, né? Já que a gente está tomando aqui a razão de y para x igual a k, né? E nesse caso a gente tem 1 sobre 40, né? como essa razão. E aqui, né, para y sobre x, que é igual a nossa constante k, que é igual a 40. Ok? Então, só para separar as duas situações, né? Então, se você toma uma razão sobre a outra, uma grandeza sobre a outra grandeza, tu vai ter uma relação, uma razão que vai ser constante, independente da ordem com que você toma, né? Independente da ordem com que você toma. Se você faz a razão de x para y, você vai ter uma razão constante, só que essa razão vai ser 1 sobre 40, no nosso exemplo, né? Ou seja, 1 sobre k. E aí, se você toma, então, o maior valor para o menor valor, você vai encontrar... você encontra o maior para o menor, né? Você encontra um valor constante, né? Provavelmente, né? Se for maior, né? Se o y for maior que o x, você vai encontrar um valor maior que 1, por exemplo, né? Ou seja, não vai ser uma fração, certo? Pode ser que seja uma fração também, mas o resultado da divisão, né, da razão em si, quando você fizer, você vai ter 1, alguma coisa. Tá? Mas de modo que tem relação. Uma se relaciona com a outra. Tá? Se você toma o menor valor para o maior, né, para obter a razão do menor para o maior, você vai ter o inverso do que se você fizesse o contrário. Se você tomasse o maior valor para o menor valor, né, para tomar a razão, então você encontra um valor k, ok? Mas tem relação, um é o inverso da outra, tá? Um é o inverso da outra aqui, ok? Simples assim, senhores, simples assim. Mas o que eu quero dizer é que eles são constantes. São constantes se você mantiver essa mesma ordem. Por exemplo, se você tomar a razão de x para y, aqui você vai fazer a razão de x para y, aqui você vai fazer a razão de x para y, aqui você faz a razão de x para y e você encontra sempre o mesmo valor, ok? E é isso que eu quero deixar claro, que eu quero frisar. 1 sobre 40 seria essa razão, no nosso exemplo. Se você faz o contrário, se você faz a razão de y para x, né? Y para x, 40. Y para x, 80 dividido por 2 é 40. A razão se manteve. Y para x, ou seja, 120 sobre 3. 120 sobre 3 é 40. Nossa razão se mantém constante para qualquer elemento, para qualquer, né, parte aí dessa grandeza que é expressa, né, desses valores que estão expressos aí como grandezas diretamente proporcionais. Ok? O que mais que eu coloquei aqui? Sim, e aí, então, tratando aí de grandezas agora inversamente proporcionais. Nem sempre, né, quando alguma coisa aumenta, se a gente está relacionando valores aqui, né? A gente viu um exemplo clássico que é, por exemplo, o exemplo que relacionou quantidade com valor, né, de receita, quantidade de vendas com valor de receita, o dinheiro que você arrecada, né, ao final de um dia de trabalho, por exemplo, né? Então aquilo lá é um exemplo clássico de grandeza diretamente proporcional, né? Você está aumentando as vendas ao longo do dia, a quantidade de dinheiro que está entrando vai aumentando também e vai aumentando de acordo com o preço da mercadoria, né? Se for uma única coisa que você está vendendo, então essa única coisa vai produzir um resultado constante, né? Um aumento constante, né? Se você dobra a venda, você está dobrando a quantidade de dinheiro que entra. Se você triplica as vendas, você está triplicando também a quantidade de dinheiro de receita que está entrando para a loja. Okay? Mas isso nem sempre acontece, né? Existem os casos em que se uma grandeza aumenta, a outra diminui. E é o que a gente chama de grandezas inversamente proporcionais, ou seja, se uma aumenta, a outra está diminuindo. Ok? Nesse caso a gente tem relações inversas, uma aumenta, a outra diminui. E aqui eu coloquei um exemplo que é o seguinte.
Numa estrada, a distância entre duas cidades é de 240 quilômetros. Se um carro percorrer essa estrada a uma velocidade média x, né, em quilômetros por hora, o tempo correspondente para ir de uma cidade a outra será y em horas. Teremos a seguinte correspondência. E aqui, então, é também um exemplo clássico envolvendo velocidade e tempo de chegada, né? Aí você percebe que à medida que a velocidade vai aumentando, né, o valor de x corresponde à velocidade desse automóvel, né, para percorrer uma distância total de 240 km. À medida que a velocidade vai aumentando, você diminui o tempo, né, o tempo em que seria necessário, o tempo em horas, né, seria necessário para a pessoa se deslocar entre esses 200 quilômetros, 240 quilômetros aí que foram colocados, ok? Então o valor de x, se for 10, o tempo necessário aí para percorrer os 240 quilômetros seria 24 horas. Se tu aumentar a velocidade, né, para 20, aí você já cai a metade, né? Diminui, em vez de 24 você já vai passar 12 horas. Se você aumenta para 30, aí você está diminuindo mais ainda o tempo para chegar, para percorrer os 240 quilômetros, né? Cai para 8 horas. Se você aumenta para 40, isso vai para 6 e assim sucessivamente. E aí o que acontece aqui? Então você percebe claramente que uma das grandezas está aumentando, né? E a outra está diminuindo. Você tem então grandezas inversamente proporcionais, né? Tem uma relação, elas se relacionam uma com a outra, né? Porque uma representa a velocidade e a outra, né, relaciona então, se eu tenho a velocidade x, eu vou levar o tempo y para chegar na cidade. Então as grandezas elas estão relacionadas, assim como o caso do exemplo anterior em que elas se relacionavam, mas elas eram diretamente proporcionais, ok? Aqui elas se relacionam, mas uma, né, vai aumentando e a outra vai diminuindo, e por isso que elas são definidas aí como grandezas inversamente proporcionais. O que eu coloquei aqui a mais? Então era o que a gente já estava comentando, né? Se a velocidade dobra, o tempo de viagem se reduz à metade. Se a velocidade triplica, o tempo de viagem vai reduzir também a terça parte, e assim por diante. Lá, a gente tinha um aumento constante, né? Se um dobrava, lá no que eu falo é nas grandezas diretamente proporcionais, né? Se um dobrava, o outro dobrava também. Aqui o que acontece? Se um dobra, o outro vai diminuir a metade, ok? Então eu tenho um valor x definido e um valor y definido, ou seja, o começo foi definido lá como 10 e 24 horas, velocidade igual a 10, né, no exemplo na tabela, o exemplo velocidade igual a 10, o tempo 24 horas. Se a velocidade, né, dobrar, se você aumentar isso 2 vezes mais, o que aconteceu com o tempo para chegar? Ele vai diminuir a metade, ou seja, ele vai ser a metade do tempo necessário para percorrer o espaço. Se a velocidade dobrar em relação à velocidade, né, definida inicialmente, né, como sendo 10 ali, o que vai acontecer? Triplicou, né, isso. Então tu vai reduzir o tempo a uma terça parte do tempo inicial, né? O tempo inicial é que é definido como 24. Então, se você triplicou a velocidade, você reduziu o tempo para uma terça parte. E assim sucessivamente. Se você quadruplicar a velocidade, você vai reduzir o tempo a 1/5, né?
ou 1/4, desculpa, do tempo inicial que era necessário para percorrer os 240 km. E isso vai aumentando vai caminhando nesse sentido. Ok? Dizemos que as grandezas x e y são inversamente proporcionais, ok? De modo geral, dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto da medida y de uma e a correspondente de x da outra for constante diferente de zero. Isso, y vezes x igual a k, em que k é uma constante diferente de zero. Aqui. A relação que a gente viu, por exemplo, em grandeza diretamente proporcional, a gente tinha o quê? A gente tinha que x e o y, eles eram iguais a uma constante k, não um valor k. Isso, vou colocar aqui, grandeza diretamente proporcional. Aqui na grandeza inversamente proporcional, o que vai acontecer? Tu vai ter que essa relação xy, né, que a gente tratou como yx, né, como sendo um valor de k. Foi exatamente isso que a gente colocou lá. E aqui, o que vai acontecer? Uma é o inverso da outra. Isso não tem essa igualdade aqui. Então, o y sobre o inverso do x, ou seja, o 1 sobre o x, é que vai produzir esse valor k como valor constante. Ok? Ou seja, aí é que tu tem uma divisão de fração, né? Então, y é igual, repete a primeira fração é só o y, a segunda fração é 1 sobre x. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A primeira fração é o y, o inverso de 1 sobre x é x. X sobre 1, né? E aí, no caso, fica yx igual a constante k. E agora, o que é o valor da razão? Aqui é o quê? É a multiplicação das minhas grandezas, né? Se eu multiplico as duas grandezas, eu encontro uma relação, eu encontro um valor constante entre elas, né? Enquanto que na grandeza diretamente proporcional eu tenho que essa constante vai ser dada pela divisão, né, entre as grandezas, né, entre os valores de y e de k, né, e o resultado seria um valor constante. Aqui, ó, o que vai ser constante vai ser exatamente a multiplicação entre as duas grandezas, ok? Ou seja, mas aí a gente manteve aquela, mas como elas são inversamente proporcionais, ou seja, y sobre o inverso de x, ou seja, 1 sobre x, vai ser igual a k. Né? Divisão de fração, repete a primeira fração, y multiplica pelo inverso da segunda. A segunda fração é 1 sobre x, o inverso de 1 sobre x, x, então fica essa multiplicação y vezes x, que é igual a k, e aqui a gente mantém, né? Define a nossa relação, a nossa razão, né? O nosso valor constante que você obtém fazendo a multiplicação. Né? Aqui, enquanto você fazia uma divisão para obter um valor constante, né? Uma variação constante, aqui o que vai acontecer? Se você multiplicar, né, esses dois valores, e aqui a ordem não faz diferença nenhuma, né? Porque olha o que acontece. Se você toma a razão de y para k, de y para x, desculpa, você encontra k aqui nas grandezas diretamente proporcionais. Mas se você faz o inverso, se você pega a razão de x sobre y, você vai encontrar o 1 sobre k como o teu valor de constante, né? A tua razão constante de variação entre esses termos. Mas aqui, ó, nas grandezas diretamente inversamente proporcionais, o que vai acontecer? Não tem diferença, porque se você fizer a multiplicação
Aqui, esse valor de constante você obtém fazendo a multiplicação de y para x, né? Y para x. Mas se você multiplica 1 por 40 e 40 por y, né? Aqui, mas eu estou pegando um exemplo anterior, mas é só para mostrar que não teria diferença nenhuma. Mas esse exemplo não é um exemplo bom, né? Então vamos pegar a tabelinha lá, que era de grandeza inversamente proporcional, né? XY, 10 e 24, 20 e 12, né? 30 e 36. Acho que era isso, se eu não estou enganado. 36, 18, 240. Não, que era... Aqui era 8. E aqui, então, o que a gente tem é essa relação. Se você fizer, né, para obter aí a variação a variação não, o termo constante, né, entre essas grandezas, né, você faria a multiplicação, 10 vezes 24, 240. 20 vezes 12 também é 240. 30 vezes 8 é 240. Então, essa constante que você obtém vai ser o produto da multiplicação entre esses termos aí. Ok? Produto da multiplicação. Certinho? Então, em uma você obtém a razão fazendo divisão de um por outro. E dependendo do que você tomar, você pode encontrar essa razão, essa variação constante como sendo ou o valor ou então o inverso desse valor. Ou seja, se você pegar o maior valor, né, fizer a razão do maior para o menor, você encontra um valor maior que 1, né, provavelmente não, um valor maior que 1 certamente. E se você fizer o menor, né, dividido pelo maior, você vai encontrar, né, um valor menor que 1, né, 0, alguma coisa, como sendo esse valor de constante, ou se quiser representar na forma de fração também, não teria problema. O que mais? E aí, quando você faz isso para a razão inversamente proporcional, o que vai acontecer? Você vai estar trabalhando com valores, né, valores constantes, valores de multiplicação, né, acima de 1, sempre. Né? Deixa eu ver. E eu coloquei exemplos aqui para a gente trabalhar. Vamos lá. 3 sócios, A, B e C, resolveram abrir uma pizzaria. O primeiro investiu 30 mil reais, o segundo investiu 40 mil reais e o terceiro investiu 50 mil reais. Após um ano de funcionamento, a pizzaria deu um lucro de 24 mil reais. Se esse lucro for distribuído aos sócios, de forma que a quantia recebida seja justamente proporcional ao valor investido, quanto recebeu cada um? E aqui aí se a gente monta então nossa tabelinha, o que acontece? O que a gente quer saber aqui? Divisão de lucro, né? Quantia seja proporcional ao valor recebido. Então, eu tenho, sei lá, uma tabelinha aqui com x e com y, e que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai relacionar, aí a gente pode até, né, x, y, você pode até abandonar esse x, y aqui, não tem, e eu falando sozinho aqui, não mostrando, né, tá. Mas esse x, y aqui não tem necessidade, você só tem que saber a ordem com que você está tomando as coisas aqui, né. Então, lá no exemplo, eu tenho o quê? Eu tenho 3 valores que foram investidos, né?
3 valores que foram investidos, né, e é conhecido. 30 mil, né, eu vou representar por 30, 40 e 50 aqui apenas, tá? 30, 40, 50 e no final a gente sabe que vai ter que multiplicar por 1000 o resultado. E aí eu quero saber qual que vai ser o lucro desse investimento, né? Qual que vai ser o lucro desse investimento? Para cada um, sendo que isso é proporcional, né? E aí eu não sei, né? Eu não sei qual que é o lucro que cada um vai receber de acordo com a, de acordo com que de acordo com o que foi produzido, né? Não sei. O que eu sei inicialmente é que se é diretamente proporcional, ou seja, se tem relação, né, com investimento, eu sei que a razão de y para A, né, ou a razão de y para A vai ser um valor constante, né? Essa razão A sobre 30 vai ser igual a um valor K, que vai ser o mesmo, né? Que vai ser o mesmo aqui para... E a relação aqui é B, né? Sobre 40, que vai ser igual a K também, que vai ser igual, o mesmo, né, que C sobre 50, que vai dar igual a K. Esse valor de constante você obtém, né, lembra da relação, se é diretamente proporcional, quando você fizer a razão de um pelo outro, né, você sempre vai encontrar um valor fixo, né, sempre vai encontrar um valor definido, né? E ele não varia, ele vai ser igual para esse, para esse, para esse, essa razão. Então foi essa a lógica que a gente fez. Que foi a seguinte, ó. Essa razão, né, de A sobre 30 é igual a K. A mesma razão, né? A mesma razão K eu encontro quando fizer a divisão de B para 40 e essa mesma razão eu encontro quando fizer a divisão de C para 50. De modo que o A vai ser o quê? Vai ser 30K, né, fazendo a multiplicação aqui. O B vai ser 40K e o C vai ser igual a 50K. Isso é importante porque eu sei que ao somar o lucro A, B e C, eu obtive, tem essa informação lá no problema, eu obtive o quê? 24 mil reais de lucro, né? Esse A, esse B e esse C corresponde ao lucro de cada um, né? Ao lucro de cada um. Mas eu sei que a soma deles todos aqui, ó, é igual a 24 mil. Ok? Então, somando A mais B mais C, eu encontro 24. E é 24 mil, né? E aí o que acontece então? Só que A foi definido como sendo 30K, o B é o 40K agora, e o C, que é o nosso 50K, isso vai ser igual a 24. Isso vai ser igual a 24. 30 mais 40. E aí todos eles têm K, eu consigo fazer a soma, né? Então 30 mais 40 mais 50. 30 mais 40 é 90, mais 30 120K, que é igual a 24. E esse 24 é 24 mil, e esse 120 aqui corresponde, né? Corresponderia, mas como a gente vai obter uma razão aqui, não vai fazer diferença isso. E essa simplificação aqui, deixa eu só verificar se o 120 divide por 24 é igual a 5. Então eu tenho 1 sobre 5, ok? Como valor de razão.
Ou seja, né? Ou seja, essa é a razão que aparece, né, para cada um dos valores que foram colocados lá, né? Para cada um dos valores que foram colocados, ou para cada a razão que aparece aqui, né, entre de A para de A sobre 30, razão de A sobre 30, ou de A para 30, né, é igual a 1 sobre 5. Essa é a razão. Que é a mesma que B para 40 e a mesma razão de B para 50 também, que é 1 sobre 5. O lucro que está representado aqui, ou seja, quanto cada um vai receber desses 24 mil, é o quê? O A representa o lucro da pessoa que investiu 30 mil, ou seja, é 30 vezes a razão. A razão é 1 sobre 5, então é 30 que multiplica 1 sobre 5. E isso é igual a 30 dividido por 5, que é igual a 6, certo? 6, mas é 6 mil, né? Então vamos representar aqui 6. E aí, né, como eu coloquei 30 lá, mas só lembrem que é multiplicado por 1000. Então 6 mil, 30 mil, 40 mil. O que mais? O B é o quê? É 40 vezes a razão. Então, 40 que multiplica 1 sobre 5. 40 dividido por 5 é 8. Então, aqui eu tenho 8 mil reais como sendo o lucro desse investimento. E no C, eu tenho 50 que multiplica 1 sobre 5, que vai ser igual a 10. Né? Então, o lucro aqui é 10 mil. Será que dá certinho? Somar 8 mais 6, ou 6 mais 8, 14 mais 10, 24, totalizando aí os 24 mil que foi obtido de lucro. Ok? Então, utilizamos aí razão, grandezas diretamente proporcionais para resolver esse tipo de problema. Ok? É uma situação. Certo? O que mais que eu coloquei aqui? Vamos avançar. Deixa eu tirar a tela aqui. Nesse exemplo, eu tenho o quê? 3 máquinas levam 2 horas para produzir um lote de 1000 peças. 1000 peças, né? Tá. Se o número de máquinas for inversamente proporcional ao número de horas para produzir o mesmo lote de 1000 peças, quanto tempo será necessário para produzir o lote com 4 máquinas? Então, a nossa relação é a seguinte, né? X ou Y, e aqui não faz diferença, como eu havia colocado para vocês. Quem é quem, né? E eu estou gravando isso, estou gravando. Então o tempo, sei lá, X é 2 horas. Se ele toma, e o X representa aqui então o tempo, né? Se ele leva 2 horas para produzir esse lote de peças com 3 máquinas, né? Tá, então aqui o X é o tempo e aqui é o número de máquinas. E aí a gente pode substituir também aqui, né? Falar esse X e esse Y aqui é só para representar aqui uma grandeza, ou é uma grandeza e o outro é outra grandeza. Você pode colocar aqui o que for mais conveniente para vocês. Nesse caso aqui eu vou substituir aqui por tempo e número de máquinas. Vou colocar aqui máquina, né? Número de máquinas. Então, só para ficar bem explícito aí para vocês. Então, leva 2 horas com 3 máquinas. Aí ele quer saber, né, quantas horas
vão ser precisos, né? Quantas horas vão ser preciso se eu aumentar a quantidade de máquinas para 4. Ora, se tiver mais máquina, eu sei que o tempo aqui vai reduzir, né? O tempo vai diminuir. Eu sei que vai precisar menos tempo para eu produzir a mesma quantidade de peças. Observa que o número de peças é o mesmo. 1000 peças, né? Em 2 horas com 3 máquinas, ele quer saber quanto tempo ele leva a produzir essas mesmas 1000 peças se ele aumentar a quantidade de máquinas. Se ele aumenta a quantidade de máquinas, o tempo diminui, né? O tempo para produzir essa quantidade fixa aí de 1000 peças, certo? Então eu tenho grandezas inversamente proporcionais aqui nesse caso. E a relação era a seguinte, ó, quando você multiplica, né, um pelo outro, você encontra um valor constante, né? Se você tiver, né, a nossa relação lá do y vezes x, você encontra um valor constante, né? E isso vai aparecer para esse e para esse, né? Esse valor constante aparece aqui por meio dessa multiplicação, quanto por meio dessa multiplicação aqui. Baseado nessa ideia, a gente pode dizer que a multiplicação 2 vezes 3 ela vai ser igual que a multiplicação de 4 vezes h, ou h vezes 4, e aí eu já coloco aqui 4 vezes h, né, que é o que vai ficar representado. De modo que, né, o que a gente tem? 6 é igual a 4h, né, ou nosso tempo em horas aí, né? 6 é igual, dividido, né, dividido por 4 é igual a h. E isso é 4 sobra 2, 5, 20, né? 1,5, ok? Ou seja, 1h30 é o tempo que vai ser necessário para produzir essas mesmas 1000 peças se eu aumentar o meu número de máquinas para 4, né? E aí você pode pensar também, nesse caso, nessa relação, baseado em razão, né? Em divisão. Só que você tem que lembrar que o quê? Que aqui você pega sempre o inverso da outra. Ou seja, se você está tomando tempo e número de máquina, então você tem que pegar aqui o inverso dessa. 1 sobre 3, que vai ser igual. E aí manteve aqui o h, o inverso do 4. E aí quando você fizer essas operações mantida essa regrinha, o que vai acontecer? Você vai ficar com 2 que multiplica o inverso de 1 sobre 3. O inverso de 1 sobre 3 é 3. O inverso de... E aqui é a mesma coisa. O h que multiplica o inverso de 1 sobre 4. 1 sobre 4, o inverso de 1 sobre 4 é o 4. Né? E você tem a mesma relação. Tá? Aí você pode fazer direto, sabendo que é uma grandeza inversamente proporcional, você tem que a razão que você encontra, o valor que você encontra constante é a multiplicação entre os dois elementos, né, as duas grandezas. Né? Nesse caso, a grandeza tempo e a grandeza número de máquinas necessárias para produzir uma quantidade de peças. Ok? Um exemplo bem simples aí, né? Avançando aqui, e aqui eu tenho uma tabelinha, né? Com, deixa eu só tirar o quadro para vocês verificarem. Eu tenho essa tabelinha com a informação, né? Com a informação de que as grandezas que estão representadas aí no primeiro caso são diretamente proporcionais. No segundo caso, elas são inversamente proporcionais. E aí eu tenho elementos que eu não foi definido na tabela, né? O M e o P para, né, no primeiro caso, no primeiro exemplo aí, e o
S e o P no segundo exemplo, nas grandezas inversamente proporcionais. Então, no primeiro caso, a gente tem a tabelinha com a informação. Deixa eu só copiar ela aqui para cá. X, Y. Os valores 4, 2. M7. 7P. A informação de que isso é diretamente proporcional. E aí depois a gente volta para tratar dos inversamente proporcionais. Então eu tenho essa informação e eu quero definir então os valores de M e de P, de modo que essa relação, né, que essa relação se mantenha, né, diretamente proporcional entre os valores que foram apresentados aí nessa tabela. O que acontece? Se é diretamente proporcional, a razão 4 para 2 vai ser a mesma que a razão 7 para M, ou M para 7. Se eu fizer a mesma coisa, o processo inverso, 2 para 4, a razão vai ser a mesma que 7 para M. Então a ordem aqui não vai fazer muita diferença com o que você toma. Então, razão de 4 para 2 é igual à razão de M para 7. Ok? De modo que 2 vezes M é 2M. E esse pincel não está legal mais. E 4 vezes 7, 28. Então o M vai ser igual a 14, né? 28 dividido por 2 é 14. Isso é o nosso primeiro resultado. Ok? Então bem simples, bem elementar, né? Só a multiplicação de meio pelos extremos aí. No segundo caso, o que a gente tem? A gente poderia usar tanto essa e essa, né? Essa razão para definir esse valor, quanto essa razão para definir o valor de P, né? Sem problema aí, pode ser qualquer um. E aqui, né? Para ficar bem mais simples, a gente pega então os menores valores para fazer a multiplicação aí, ó. Facilitar a vida. A razão de 2 para 4 é igual a 7 para P, certo? E aqui então eu tenho 4 que multiplica P é 4P, que é igual a 2 vezes 7, 14. Então P é igual a 14 sobre 4. É isso? E o P é igual, simplificando isso por 2, você vai ter 7 sobre 2, ou então 3,5. Ok? E aí eu vou representar isso na forma de fração, 7 sobre 2. Ou poderia colocar o 3,5. Ok? E aí então, resolvidas nossas questões, né? Resolvidas nossas questões aí de razão diretamente proporcional para esse exemplo. E aí você observa que, se você tomar, né, 4 para 2, né, pegar essa razão, o resultado é 2. 14 dividido por 7, o resultado é 2. 7 dividido por 7 sobre 2, ou 3,5, ora, 3,5 é a metade de 7, né? 3,5 mais 3,5 é 7. Então, se você dividir 7 por 3,5, o resultado vai ser 2 também, tá? Certinho? É isso. O outro exemplo tratava das razões inversamente proporcionais e a tabela era a seguinte. É x, y, S4, 2, 5 e 8P. E aqui
é bem mais tranquilo, né? E aqui o que? É inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, o que, é que você sabe de cara? Que a razão você obtém fazendo a multiplicação entre um e outro, né? Ou seja, 4S é igual a 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10. Então, S é igual a 10 dividido por 4, ou, fazendo as simplificações, 5 sobre 2, ou 2,5. A mesma relação aqui para encontrar o valor de P. 2 vezes 5 igual a 8P. Né? 10, que é igual a 8P. P é igual a 8. 10 sobre 8 é igual a P, ou P é igual a ordem aqui também não faz diferença. P é igual a, simplificando por 2, né? 5 e 4. Esse é o valor do P. 5 sobre 4. E aqui, tu tem o seguinte, ó, que ao multiplicar esses dois, você encontra um valor constante que deve se manter aqui. Ó. Como essa multiplicação aqui, ó, 2 vezes 5 é 10, né? Você já sabe automaticamente que essa multiplicação aqui tem que dar 10. Essa multiplicação aqui também tem que dar 10, né? 4 vezes 5 sobre 2. 4 vezes 5 é 20, dividido por 2 é 10. 8 vezes 5 sobre 4. 8 vezes 5 é 40, dividido por 4 é 10. Ok? Então, a nossa relação aí está mantida certinho. Ok? Nesse segundo... Eu perdi até a conta de quantos exemplos, mas nesse outro exemplo, a gente tem o quê? A grandeza diretamente proporcional, né? 6. A tabela a seguir fornece o tempo de assinatura de uma revista correspondente e o correspondente preço. Obtém os valores de A, B e C, sabendo que as grandezas são diretamente proporcionais. Então, está praticamente bem simples, né? Praticamente bem simples, praticamente a repetição do exemplo anterior. Então, temos grandezas diretamente proporcionais, sabendo aí que se o tempo de assinatura, né, em meses aí ele aumenta também o valor a ser pago, né, em reais. Ok? Então, grandeza é diretamente proporcional aí, nesse caso. E olha o que acontece. Então, quero definir o valor de A, então eu tenho 6. A razão de 6 sobre 30 tem que ser igual à razão de 12 sobre A, né? Observa aqui o que eu estou tomando aqui. O valor em mês dividido por o valor em mês dividido pelo preço. O valor em mês. A quantidade de meses, né, dividido pelo preço. A quantidade de meses dividido pelo preço aqui. Então tem que manter essa ordem, tá? Para fazer os cálculos aí. Mantém sempre a ordem. Aqui na primeira razão você tomou o tempo em meses dividido pelo tempo pelo valor em reais, né, pelo preço. Aqui é a mesma coisa na segunda razão, então manteve a mesma ordem, ok? Você poderia fazer isso também, né, de modo inverso, ou seja, tomando o preço pelo tempo em meses e no segundo caso a mesma coisa, o tempo pelo preço, o tempo em meses
que o A representa o preço, né? O preço em reais dividido pelo tempo em meses, que é 12. Ok? Observe que você obtém a mesma multiplicação. 6 vezes A, 6 vezes A. 30 vezes 12 e 30 vezes 12. O que não pode ser feito é fazer alternância, que você trocar, por exemplo, né? Que você tomou. Eu vou pegar aqui o tempo, né? E aqui o preço, e aqui eu faço o contrário, né? Coloco agora o preço e aqui eu coloco o mês. Não, tem que manter a ordem, tá? Manter a ordem aqui, certo? E aí você consegue, então, né, por um ou por outro, encontrar o resultado aí, né? Fazendo aqui nesse... Tem que comprar uns pincéis novos. 6 vezes A é 6A e 30 vezes 12... 3 vezes 12 é 36. 360. 360 dividido por 6, o resultado é 6,60, né? Então, nosso primeiro valor aí da tabela, e essa tabela está mostrando o quadro para vocês, ok? Essa tabela, né, o valor igual a, ok? O A é igual a 60. E aí você vai fazer isso para os outros valores, tá? Fazer a mesma coisa aqui para os outros valores, para determinar o valor de B, né, você monta a relação aí com o valor que foi encontrado, você poderia pegar a própria primeira razão, né, manter o 6 sobre 30, né, porque se faz sentido para um, tem que fazer sentido para todos. Ó. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, que se essa relação, e aqui eu não estava mostrando a tabela para vocês, né, que eu estava falando aqui, ó, 6 para 30, né? É a mesma coisa que 12 para A. Então, se faz sentido para esse primeiro, vai fazer sentido também se você tomar 6, razão de 6 para 30 é igual a razão de 24 para C, por exemplo, tá? 6 para 30 é igual a 24 para C, né? O valor C aí definido, ok? Isso que eu coloquei aqui. Você pode manter essa razão, né? Essa razão, porque é a mesma coisa, é o mesmo resultado que vai aparecer aí sempre. E você pode pegar, pode alternar, pode fazer com outros valores, com outras razões, né? Você pode tomar, sei lá, agora que você sabe o A, então o A é 60, então 12 para 60 é igual a B para 90, para calcular esses valores aí, ok? Então, bem simples, vocês finalizem aí, que eu estou com já quase 1 hora de aula, ainda tem algumas coisinhas que eu queria mostrar para vocês. Aqui eu coloquei um exemplo, né, que é o seguinte, né, um exemplo da física aí. Achei interessante. Olha isso. Mantida a temperatura constante de um gás, a sua pressão P e o seu volume V são inversamente proporcionais. Se a pressão sofre um acréscimo de 1,5, qual a correspondente diminuição do volume? Então, esse é o exemplo. Espero que eu tenha tirado o quadro. Tirei. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que pressão e volume são inversamente proporcionais, ou seja, se elas são inversamente proporcionais, a multiplicação da pressão pelo volume vai ser igual a uma constante K. Um valor constante, K. Tá? E eu estou sem pincel.
Se eu aumento, aqui diz o seguinte, o exercício diz o seguinte, se você aumenta a pressão em 1,5, ou seja, se você tem um acréscimo de pressão em 1,5 não, 1 sobre 5, como é que eu escrevo esse acréscimo, né? Se eu tenho um acréscimo de 1/5, é isso, né? O acréscimo de 1/5, ou seja, a pressão mais 1/5 de pressão. Ok? Então essa é a nossa nova informação relacionada à pressão, que vai multiplicar um volume, um outro volume, né? Um outro valor de volume aqui. Sei lá, vamos chamar aqui de volume 2. Mas isso é igual ainda aquele valor constante, né? Ainda é igual a esse valor constante, ó. Pressão vezes volume é igual a constante. Isso aqui é a pressão, só que a pressão que sofreu uma alteração, né? Sofreu um aumento. A informação diz que um é inversamente proporcional ao outro, ou seja, se um está aumentando, o outro diminui, certo? Então, se eu aumentei aqui a pressão, o volume vai diminuir, ou seja, eu vou produzir um outro volume, né? Vou produzir um outro valor de volume diferente desse inicial aqui, ok? E aí, então, eu tenho que pressão e volume é igual a constante, e esse novo valor de pressão e constante, né, se são inversamente proporcionais, vão produzir o mesmo valor K, o mesmo resultado de constante. De modo que eu consigo fazer essa igualdade aqui, ó, definir que isso tudo aqui é igual a pressão vezes o volume. E aí, só para não confundir, eu vou chamar isso de volume 1, tá? Resolvendo essa adição de fração, o que acontece? Denominador 5, 5 dividido por 1 é 5, vezes 1, 5. Então, 5p, né? 5p mais 1p. Opa. Vou fazer maior aqui. 5p mais 1p. Isso tudo que multiplica o volume 2, que é igual a pressão vezes o volume 1. Isso aqui, então, é igual a 6p sobre 5, que multiplica o volume 2, que é igual a pressão 1 vezes o volume 1. Tá. O volume 2 vai ser o quê? Vai ser igual, está multiplicando, isso tudo está multiplicando, passa dividindo, né? Então, vai dividir 6p sobre 5. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, e aqui eu vou colocar aqui do ladinho, volume 2 vai ser igual, repetindo P vezes V1, multiplicado pelo inverso, que é 5 sobre 6P. E aí o volume 2 vai ser o quê? Vai ser P, e aí já vou colocar aqui na ordem, né? 5PV1 dividido por 6P. Esse eu cancelo, né? P dividido por P é igual a 1, e aí então eu tenho que 5 sobre 6 vezes o volume 1. Ou seja, o volume 2, o novo volume, é 5/6 do volume 1. Ou seja, ele diminuiu, né? O volume 2 diminuiu em relação ao volume 1. Ele é 5/6 do volume 1, ou seja, diminuiu 1/6, né? O volume 2 era essa
a informação que ele queria. Se a pressão sofreu um acréscimo de 1,5, qual a correspondente diminuição? Ele está pedindo qual que é o valor que diminui aqui no volume. Então, o volume 2 diminui 1/6, né? Aqui o volume 2 é igual a 5/6 do volume 1, ou seja, ele diminuiu 1/6. Então, 1/6 mais 1/5 é o volume 1 completo. Certinho? Espero que todos tenham entendido essa relação aí, ok? Mas também, usando essa mesma ideia, né? Essa mesma ideia do princípio, né, que você obtém fazendo a multiplicação de dois números inversamente proporcionais, né, se você multiplica, você sempre vai obter um valor de constante. Então, usando essa ideia, a gente aplicou esse mesmo princípio aqui, né? Fazendo a multiplicação, ó, esse e esse são inversamente proporcionais. Então, se eu multiplico eles, eu encontro um valor constante. Tá? Aqui eu dei na mesma relação. Esses dois valores, né, vão indicar pressão. Só que a pressão aqui sofreu um aumento, sofreu um acréscimo. Né? Sofreu um acréscimo de 1/5. E aqui está representado o acréscimo de 1/5 de P. Que multiplica um novo volume. Ora, se a pressão mudou, significa que o volume também vai mudar, né? Porque 1 é inversamente proporcional. E essa mudança aqui, ó, né? E essa mudança na pressão vai produzir, né? Se aqui aumentou, aqui tem que diminuir, né? Se esse aumenta, esse tem que diminuir. Então, inversamente proporcional. E usando essa regra, essa lógica, né, isso vai ser, essa multiplicação aqui ainda produz um valor K, um valor constante. Né? Lembra da nossa tabelinha lá? Sempre que eu pego um e outro e multiplico, pego um e outro valor e multiplico, eu sempre obtenho um valor constante ao longo da minha tabela, né, fazendo essas multiplicações. Então aqui, na pressão e no volume também isso vai acontecer. Ok? O que mais que eu coloquei aqui? E aí, os passos seguintes só são continhas para resolver aí, né? O que mais que eu coloquei? Duas grandezas x e y são diretamente proporcionais. Quando x for 4, temos que o y é 20. Qual o valor de x para y igual a 18? Então, aí é uma relação também bem direta. Esse daqui é um exemplo... Eu achei que era um exemplo mais elaborado, mas... Razão de 4 para 20 é igual a razão de x para 18, por exemplo. Né? E aí você monta, e é diretamente proporcional, né? Então você monta isso e define o valor do x que corresponde a esse 18 aí. Ok? Bem simples aí esse exemplo. E aí a gente avança então para falar de porcentagem, senhores. Coloquei um exemplo aqui, né, considerando os valores do Produto Interno Bruto, PIB, de dois países, o país A e o país B. Isso aqui está em bilhões de dólares, em 2 anos consecutivos que chamaremos de o ano 1, o ano 0 e o ano 1. Então, PIB no ano 0, o país A é 400 bilhões de dólares. O PIB do país B, né, no ano 0, corresponde a 600 bilhões. Em relação ao outro ano, o ano 1, né, isso vai ser 432. Então você observa que teve um acréscimo aí, né, um aumento em relação ao produto interno bruto de 32 bilhões, né, fazendo essa diferença. 432 menos 400, você encontra 32 como sendo o resultado dessa diferença, ou seja, do ano 0 para o ano 1 houve um aumento de 32 bilhões em relação ao PIB. E a mesma relação você obtém para o país B, né, com 42%, com 42 bilhões de aumento. Então, tudo isso para contextualizar o seguinte, né, se a gente for fazer a razão, né, a razão do crescimento, né, do PIB dos países
dos países, né, dos países A e B, mas considerando o ano zero, o que vai acontecer aí? Eu quero saber em quantos por cento, né, foi esse crescimento, por exemplo. Então, montando essas razões, nessas razões aí, né, que a gente definiu, o que eu tenho? O que aumentou? Aumentou 32 bilhões. Em relação a quanto? Em relação ao 400, né? E a mesma coisa aqui em relação ao país B, né? O país B teve um aumento de 42 bilhões em relação a 600. Quando eu faço isso, eu estou definindo, né, uma razão, né, uma razão que vai representar o quanto isso aumentou, né? O quanto aumentou de um ano para o outro, ok? E isso é exatamente o que a gente vai definir como sendo porcentagem, tá? Se eu quisesse escrever isso, né? Se eu quisesse escrever isso em termos de porcentagem, em termos de um denominador comum, né? Para essas duas proporções, para essas duas razões, desculpa, o que ia acontecer? Tomando aí o 100, né? E a ideia de porcentagem é justamente essa, pegar uma parte de 100, né? Porcentagem, usar esse termo é tomar quantas partes de 100, né, você está tomando. Quantas partes de 100 você está pegando aí. E observa que se a gente mantém, por exemplo, 32 por 400, essa relação é mais difícil de a gente enxergar, né? Você não consegue de maneira automática definir, né, esses 32 correspondem a quantas partes de 400, por exemplo, né? Você não consegue de modo automático fazer isso. Mas, por exemplo, se você tem a razão 8 sobre 100, você consegue automaticamente, né? Você consegue 32 sobre 400 e isso é igual a 8 sobre 100. Automaticamente você associa que você teve um aumento de 8 para 100, ou seja, 8 partes, né, de 100. Ou seja, se você pegar e dividir aqueles 400 lá em 100 partes iguais, né, os 400 lá dividido em 100 partes iguais, você estaria tomando 8 partes. O 32 corresponderia a 8 partes, né, dos 400. Ou, de modo mais direto, você teria um aumento aí de 8%. Né? Ou seja, do meu ano 0 para o ano 1, eu tive um aumento de 8%. Um aumento de 8%. Certo? Mas de onde que vem essa relação? De onde que vem essa relação? A gente falava, né, de razão. Aqui eu tenho uma razão. E a gente já falou de proporção, né? A gente já falou de proporção. O que é uma proporção? Proporção é uma outra forma de eu escrever, né, uma fração cujo resultado, né, vai ser igual. Ou seja, ou melhor definindo aí, o que é uma proporção? Proporção são duas razões com valores iguais, né? Com valores iguais. Ou seja, se eu escrever, né, essa proporção, né? Aqui eu tenho uma razão, 32 por 40. Então eu consigo escrever uma outra razão que tenha denominador 100. E aí eu consigo
olhar isso como sendo partes de 100, uma parte, duas partes de 100, né? E aí eu consigo de cara olhar isso como sendo, né, tantas partes de 100, usando esse princípio, né? Fazendo a ideia de proporção. Isso aqui é uma razão, então se eu igualo isso a uma outra razão de denominador 100, né, eu só tenho que descobrir quem é esse valor de numerador que vai estar associado aqui para que eu tenha essa igualdade verdadeira, que esse resultado de razão seja exatamente igual ao resultado para essa razão aqui. Ok? Então, usando aqui a ideia de proporcionalidade para definir porcentagens, senhores, tá? E aí, então, fazendo os cálculos, tu vai ter que 400 x é igual a 3.200 e o x é 32 dividido por 400. X é igual a 8, ou seja, 8 partes de 100, né, como já havia sido colocado lá, 8 partes de 100, que é igual a 8%, né? 8%. Aqui, ó, como tu tem, né? Como tu tem uma relação, né, de proporção direta, né, a troca aqui também não ia influenciar em muita coisa. 400, né, dividido por 32 é igual. E aí você faria a troca ali, ó, né? Desde que você soubesse o que estaria fazendo. Tem que fazer a troca lá de 100 para x. Você encontraria o mesmo valor de x como sendo 8, né? Mas o que que esse 8 significa para você, né? O que que esse 8 significa para você, né? Aqui fica fácil de você identificar, né, mantendo essa relação do menor para o denominador 100, que você estaria trabalhando, né, com uma relação de porcentagem, né? Aqui quando você faz o contrário, isso dá certo porque você mantém, né, essa ordem, mas se você não souber o que esse 8 representa, né, fica mais complicado. Mas a relaçãozinha que a gente monta, geralmente quando a gente faz, né, usa esse critério, é um valor definido, sei lá, um 200 vai estar para o 100%, né, aquela ordenzinha que a gente faz, assim como, sei lá, aí vem o teu valor, né, o teu valor que você sabe, né, sei lá, um 35 vai ser igual a quanto em porcentagem, por exemplo, né? Então você mantém essa relaçãozinha aqui. Mas, de modo, né, olhando aqui para a questão das proporções, é basicamente esse o cálculo que a gente está fazendo. Eu estou fazendo a igualdade, né, tomando como princípio, né, tomando como base aqui o que está acontecendo. Tomando a ideia de porcentagem, de proporção, desculpa, como o nosso norte aqui para definir, então, esse cálculo de porcentagem, né? E eu vou enxergar, né, essa minha segunda fração da minha proporção, é proporção porque eu igualei aqui, ó, eu disse que essa razão é igual a essa. Mas essa segunda razão aqui, ela tem uma característica específica, né? Eu consigo enxergar só de olhar para ela que eu estou tomando partes de 100, né? Partes de 100%, né? Um valor que é correspondente a 100, né? Se eu dividisse alguma coisa em 100 partes iguais, eu estaria tomando quantas partes de 100 desse valor? Ok? Ou seja, eu estou trabalhando com porcentagem aqui nesse caso, né? Então, para o nosso exemplo que foi colocado aí, eu estou trabalhando com 8 partes de 100, ou representando isso, né, em notação, né,
diferente, isso seria 8%, né? É a mesma coisa, a mesma relação, ok? Então, é essa a ideia associada aí às porcentagens. Aqui no segundo, e aí no país B, né, o 42 sobre 600, né, quanto que foi o acréscimo aí, quanto que foi o quanto que foi o aumento aí no PIB, né, para o país B. E aí você tende a achar, por exemplo, que como o valor do PIB do país B era maior no começo, né, olha o interessante, né? Olha o dado interessante que você vai conseguir perceber só se olhar para a questão das proporções, né? Se você compara, por exemplo, né? Se você compara o A e o B, né? 400 e 600, né? Para o ano 0, e aí no ano 1 teve um acréscimo aí de 32 e de 42. Você olha para o país B, você diz, não, o país B teve um maior aumento, né? Teve um maior aumento aí no crescimento do PIB, né? Aumentou 42 bilhões. Isso se você considera os dados brutos. Mas se você analisa em termos de proporção, o que vai acontecer aí, né? O cálculo diz o seguinte, ó, que o país B, né, teve apenas 7% de aumento em relação ao PIB, enquanto que o país A teve 8% de aumento. Isso porque o país B já começa o ano 0 com 600, né, com 600 bilhões, enquanto que o país A, né, tem um valor menor, e esses 32% de aumento, né, no segundo ano, né, vai corresponder a uma porcentagem maior, né, corresponde a uma porcentagem maior do que os 42 corresponderia aos 600 bilhões, ok? Os 42 bilhões do país B, né, corresponderia aos 600, ok? Correspondendo aí a 7% apenas, ok? 7% apenas, enquanto que no país A esse aumento foi de 8%, ok? Então, um dado que eu consigo extrair fazendo cálculo de porcentagem, né? E aí o país A teve então crescimento maior. E aí então representando isso de três maneiras distintas, né? Três maneiras distintas, né? Além dessas que a gente acabou de mostrar, dessas duas, né, da fração, ou seja, a porcentagem, né, o termo que eu pego partes de 100, né, pegando aquele exemplo, né, lá 8 sobre 100, que é igual a... Se eu fosse dividir isso por 100, né, então 0,08, ou então 8%. Então são três maneiras distintas de você representar, né, porcentagem, tá? De você representar ou fazendo a divisão, ou representando dessa forma, né, 8 partes de 100, ou seja, 8 dividido por 100, o resultado dessa divisão em si, 8 dividido por 100 é 0,08, ou representado na forma, né, usando o símbolozinho de porcentagem, né, 8%. Ok? Então, essas três formas aí de representar porcentagem está correta. Essas razões de denominador 100 são chamadas de razões centesimais, né, uma forma de chamar razões centesimais, taxas percentuais ou simplesmente porcentagens, ok? E aí, outras informações que vocês podem verificar. Converta as razões abaixo para a forma decimal, arredondando, né, para 4 casas decimais quando for o caso, e em seguida coloque na forma de porcentagem.
Se possível, use uma calculadora. A questão aí, então, é bem simples, né? Fazer a divisão, né? Dividir 3 por 4, né? O primeiro exemplo. Divisão de 3 por 4, 0,75. E aqui eu vou mostrar o 4 para vocês. Já... Cadê, gente, o exemplo aqui? Gravando. Então, na letra A... Ih, o meu pincel secou. Você tem, na letra A, então, 3 sobre 4, que é igual a 0,75, fiz a divisão. E isso, na forma de porcentagem, é 75%. 75%. Uma outra forma de fazer isso, né? Sim. E aí você encontra já essa representação de modo direto em porcentagem, seria justamente fazer essa igualdade, né, de proporção, né? E aí você teria, então, que fazer esse cálculo, né? 3 vezes 100, 4 vezes x, ok? E aí você encontraria, então, o resultado, né? X igual a 75, ou 75 partes de 100 como resultado, certo? Na letra B, é 8 sobre 50. 8 sobre 50, a divisão aqui usando calculadora, 0,16, e isso corresponde a 16%, né? Fazendo, se você for fazer essa relação, utilizando o denominador 100, né, da tua fração, é o mesmo cálculo, tá? Só representado aí de modo diferente, né? Só para indicar que você pode fazer a divisão, encontrar esse resultado, né? Ou pode fazer usando, isso corresponde aos 16%, obviamente, ou pode fazer dessa forma usando a regrinha, né, em que a gente faz a igualdade entre as proporções, né? Essa fração vai produzir o mesmo resultado, vai ter que ter o mesmo resultado que uma fração cujo denominador é 100, né? E o numerador é desconhecido para a gente, é justamente esse valor de numerador que eu vou buscar, né? E aqui nesse caso a gente sabe que isso vai ser igual, né, 50 vezes x e 80 vezes 100. Então 800 dividido por 50. Resultado para isso, né, é igual a 16, ou seja, eu tenho 16 partes de 100 ou 16%, tá? Então, só para mostrar essa relação. Isso na letra C e na letra D é a mesma coisa, vocês vão fazer isso, tá? Um investidor comprou um terreno de 15 mil reais e vendeu... eu acho que eu não tirei a tela. Aqui. Um investidor comprou um terreno de 15 mil reais e vendeu um ano depois, né, por 18.750. Qual o lucro em porcentagem do preço de custo? Então, o exemplo, ele quer saber o lucro em porcentagem. Quanto que ele obteve de lucro em porcentagem ao fazer essa venda. Então, ele comprou o terreno por 15 mil, vendeu por 18.750. Então, comprou por 15 mil,
vendeu por 18.750. A diferença aí foi de 3.750. Então, essa é a diferença, né? E aí eu quero saber exatamente, então, qual foi o lucro que ele obteve, né? Qual foi o lucro em porcentagem, né, do preço-custo. Olha, o lucro é só isso que ele ganhou. Então, só isso que ele ganhou do valor que foi investido. Ou seja, é os 3.750 dividido pelo 15.000. Isso vai me dar o valor em porcentagem, né, que ele teve aí. 3.750 dividido por 15.000. Eu esqueci um zero a mais ali, né? E isso aqui, ó, é igual a 0,25 ou 25% de lucro, né? Ele teve 25% de lucro, obteve 25% de lucro ao fazer essa venda. Ok. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Em um curso de biologia, a razão entre o número de homens e o de mulheres é 2/5. Certo. Em relação ao total de alunos, qual é a porcentagem de homens? Isso é interessante. Então, a gente está tratando aqui de razão, né? Razão entre o número de homens e o número de mulheres. Tá, vamos chamar de X. Vamos chamar de X o número de homens. Tá, número de homens. Vamos dizer que X é número de homens. E o Y vai ser número de mulheres. Pode ser assim. A informação que a gente tem é que se fizer, né, o número de homens pelo número de mulheres, ou seja, a razão do número de homens pelo número de mulheres, você vai obter o quê? Vai obter 2/5. Você vai obter 2/5 como resultado. Tá certo? Significa que o número de homens vai ser igual a 2/5 de Y. Essa é a informação que a gente vai usar, certo? Vamos ver se a gente chega a algum lugar aqui. Uma outra razão que a gente pode obter é a seguinte: o número total de homens é X dividido pelo número total de pessoas da classe, né? Pessoas da classe seria a soma de homens mais mulheres. E isso é igual a... vai manter a razão, vai manter essa mesma razão de 2/5, né? Para homem e para mulher. Deixa eu ver se eu não fiz nada tosco. Bom, pela lógica isso acontece. Então vamos lá.
Substituindo aqui, eu posso colocar, né, como uma única variável a variável y. Então, 2 sobre 5, né, o x é 2 sobre 5y, que divide o 2 sobre 5y mais y, igual a 2 quintos. Vamos ver se dá alguma coisa aqui. E aí o que acontece? Resolvendo aqui, repetindo 2 quintos de y, isso tudo dividido por 5, e aí eu vou fazer direto, né? 5 vezes y, 5y, com 2y é 7y. 7y é igual a 2 quintos. E eu vou fazer aqui na sequência. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Mas quando eu fizer essa multiplicação, eu vou cancelar o y, né? Vou dividir y por y. Deixa eu ver se não faltou nenhuma informação aqui no exemplo. E aqui é o seguinte, não tem a igualdade e não está trabalhando com proporção, tá? Então vamos resumir aqui de novo. E aqui só é resolver essa operação, na verdade. Tô gravando. E aqui eu apaguei o que eu tinha feito, né? Então 2 quintos de y é igual a dividido, né, por 7 quintos de y. Repete e inverte, então repete a primeira, que é 2 quintos, que multiplica y, multiplica pelo inverso, ou seja, 5 sobre 7y. Isso vai ser cancela, 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 cancela. Sobrou 2 sobre 7, que é igual, 2 dividido por 7 é igual a 0,285, né? Ou 28,5%. Certinho? Então, é isso, né? E aí a variável, né, o que a gente calculou foi aqui, né, a representação disso. Ó. O total de homens, né, a porcentagem de homens no total, né? Total de homens de uma sala que é composta por homens e mulheres, né? Então a porcentagem só de homens, né? Então 28,25. Essa informação inicial de que essa razão era 2 quintos, né, foi usada aqui. Aí eu meti ela ali na sequência, mas não era necessário ali, porque ali eu só queria definir exatamente essa divisão, né? Quanto que é essa divisão? É como se eu estivesse enxergando aqui o total de homens pelo total de pessoas que tem na sala. Representei o x como sendo o número de homens, o total, a quantidade de número de homens, e aqui o y a quantidade de homens e mulheres. Né? Se eu somo x e y, eu obtenho todas as pessoas da sala. Né? E aí se eu quero a porcentagem só de homens, faço a divisão, né, de homens pelo total de pessoas da sala. Então eu acredito que finaliza aqui a aula. É exatamente isso, não temos mais exemplos, ok? Então, né, um tempo bom, 1 hora e 40, avancei bastante, né, coloquei muitos exemplos aí para vocês
tratarem. Tá? Para a gente tratar aqui. Mas, então é isso. Na aula seguinte a gente continua, né, com mais informação a respeito de matemática elementar. Então avançamos aí mais dois temas, né? A razão diretamente proporcional e inversamente proporcional, e também avançamos para a questão das porcentagens. A porcentagem aí, acredito que muita gente não tem dificuldade em tratar de porcentagens. É um tema bem simples, bem batido, né, bem corriqueiro, né? Só que a gente está abordando aqui na forma de problemas, né, para resolver problemas, né, envolvendo as mais diversas situações aí da matemática. Ok, senhores? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula.